Olá, meu nome é Ana Victoria Martins e eu, juntamente com os meus colegas Victor Augusto, Amanda Carolina, Victor Lisita e Tatiane Narumi, sob orientação da professora Marcela Silvestre, fizemos a mini revisão de literatura acerca do tema de campanhas anti-vacinação, abordando as crenças dos pais e as consequências do movimento. A linha de pesquisa utilizada foi a medicina preventiva. Então, a vacina, ela é, por definição, um produto biológico constituído por agentes patógenos, sendo esses atenuados, inativados, com o objetivo de criar uma resposta imunológica para, por fim, criar uma memória imunológica, né? O objetivo da vacina é criar essa memória imunológica para gerar uma prevenção a diversas doenças. É de conhecimento que as vacinas, elas são uma proteção coletiva, porque as pessoas já imunizadas, elas protegem de forma indireta os não vacinados, gerando a eliminação da circulação do agente infeccioso. Logo, é comprovada a eficácia e a importância da vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, várias doenças que eram comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa dessa vacinação massiva da população, como por exemplo doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, tétano, coqueluche, que são doenças que ou foram erradicadas ou foram quase totalmente erradicadas, né? Porém, várias doenças que já eram consideradas erradicadas foram voltando à tona, isso devido a movimentos anti-vacinação, que são datados historicamente, né? Desde 1904, por exemplo, que ocorreu a campanha anti-vacinação, que ficou bastante conhecida, que foi a revolta da vacina. E diante disso, a partir de então, o movimento não foi deixando de perder adeptos, né? Ao contrário, ele foi ganhando adeptos e hoje em dia tem evidências da não aceitação do uso dessa vacina por várias questões, sejam políticas, culturais, religiosas ou até mesmo científicas. Então, mesmo depois de um século, as pessoas ainda são adeptas a essa campanha anti-vacinação, tanto pela disseminação de fake news em relação ao assunto, quanto pela falta de conhecimento sobre a manipulação do produto e seus efeitos. Como, por exemplo, as fake news que estamos vendo hoje em dia, né? Diante dessa pandemia, né? Estamos lidando com uma pandemia viral. Estamos esperando uma vacina para combater esse vírus, mas mesmo sem ter a vacina, já podemos ver várias propagações de fake news, várias informações. Com o advento da globalização, é muito fácil a gente obter informação e o problema é a obtenção das informações erradas de sites não confiáveis e etc. E isso está bem relacionado a mais adeptos a essa campanha anti-vacinação. Além disso, a falta de conhecimento sobre os efeitos do produto, por exemplo, nem todas as pessoas sabem que a vacinação pode gerar efeitos colaterais, porque a vacinação ela vai gerar uma resposta imunológica e cada corpo vai lidar de um jeito. Então pode ser que uma pessoa tenha uma resposta imunológica que ela vai sentir e outra pessoa tem uma resposta que ela nem sente. E por causa disso, né, por ter pessoas que têm respostas um pouco mais fortes e têm os efeitos adversos da vacinação, a gente ainda tem as pessoas que são contra o movimento por causa desse fator. Meu nome é Victor Augusto Cândido Domingos e hoje eu vou apresentar o objetivo e a metodologia deste trabalho.
A partir de uma pesquisa exploratória, utilizando como descritores o movimento contra a vacinação, recusa de vacina, programa de imunização, cobertura vacinal e saúde global, utilizando informações obtidas em bancos de dados como PubMed e Cielo, conseguimos obter artigos dos últimos 5 anos que se tratavam de movimentos contra a vacinação do contexto brasileiro e mundial, seus impactos e consequências. E como critério de exclusão, utilizamos classificação do Qualis, no qual foram retirados artigos com Qualis menores do que o B2, e o ano de publicação, retirando artigos antecedentes a 2015. Olá, meu nome é Victor Lisita Bove e eu estou aqui para falar sobre a seção de resultados do nosso artigo. Na nossa revisão de literatura, foram escolhidos 5 artigos base que convergem quando o assunto é causas da não vacinação, pois colocam a sociedade em risco com o ressurgimento de doenças que já haviam sido erradicadas, enfatizando fatores como a desconfiança dos pais em relação à vacina e a sua respectiva eficácia. A recusa à vacinação segue por 2 eixos principais: os que utilizam as crenças populares impostas na era da tecnologia e os que desacreditam ou desconhecem os métodos científicos. Apesar de trazer benefícios como o aumento da adesão à vacinação, a mídia também trouxe malefícios como a disseminação de fake news em relação aos efeitos da vacina, sendo que há uma falta de comunicação entre as esferas do governo, mídia e médico-farmacêutica, uma vez que cada um utiliza suas próprias ideologias para influenciar os indivíduos quanto aos temas abordados nesse assunto de vacinação. Segundo um dos artigos, há uma carência e má gestão de informação por meio da sociedade em relação à vacinação, no qual explicita que o estudo realizado com 605 adolescentes que receberam orientações sobre doenças como dengue e HIV demonstrou que as informações não foram passadas de forma correta, resultando em compreensão e pensamentos errôneos a respeito da afirmação de existência de vacinas não existentes, como a da própria dengue, por exemplo. Uma das principais justificativas utilizadas é a de que os pais precisam ter autonomia sobre seus filhos, não podendo, assim, o Estado interferir nisso. Contudo, isso não afeta somente a vida individual, mas toda a sociedade, o que aumenta o risco de outras crianças, por exemplo, contraírem doenças devido à não vacinação de algumas delas, além da desconfiança quanto à eficácia da vacina, como já foi dito, a erradicação das doenças às quais as vacinas imunizam, lucro da indústria farmacêutica e os efeitos diversos da vacinação, os quais não supririam os benefícios de acordo com os pais e adeptos desse movimento. Considerando essa problemática, a Organização Mundial de Saúde, OMS, propôs em 2011 o modelo dos 3 Cs, que consiste em confiança, complacência e conveniência, sendo que a confiança é relacionada à eficácia e segurança das vacinas, a complacência é relacionada à erradicação de doenças, o que faz com que a vacina não seja necessária, e conveniência é relacionada à disponibilidade da vacina e à sua acessibilidade. Então, minha parte foi a discussão, e o movimento antivacina ele está presente desde 1904, devido a questões políticas, religiosas, culturais ou científicas. Mas algo que vem corroborando para tal acontecimento são as fake news, e um exemplo disso foi que no período de 1998, um médico inglês publicou que a vacina contra cachumba, sarampo e rubéola causaria autismo. Isso tem acontecido até em países desenvolvidos, sendo que essas fake news possuem, na maioria das vezes, um caráter mercantil e são disseminadas em massa, levando a população notícias falsas. Em vista disso, o Ministério da Saúde criou um programa contra as fake news e até o Google possui um algoritmo que não garante a disseminação de artigos e notícias contra a vacinação. Mas o que se pode observar é que, mesmo assim, muitas pessoas acreditam realmente nessas fake news. E é por isso que muitos pais estão deixando de vacinar seus filhos, porque estão achando que a vacina é algo ruim que vai realmente causar algum mal. Igual aconteceu aqui de falar que causaria autismo, sendo que isso é errado. Um ponto a ser observado também é que os pais eles acham desnecessários vacinar os filhos, também porque acham ruim, como eu já falei, mas também porque acham desnecessários fazer com que os filhos sejam submetidos a tantas injeções. Mas algo marcante também são as crenças religiosas, que muitas delas acreditam que a prática de imunização não é algo bom, elas realmente são contras. Então muitos pais
que seguem essas crenças não vacinam seus filhos por causa disso. Algo importante é que muitos países possuem dificuldade de cumprir seu programa de imunização, porque não possuem um sistema de saúde qualificado. Então, em relação a isso, muitas pessoas também não vão ter recursos financeiros para pagar uma vacina, porque, por exemplo, não está sendo ofertado, porque a cidade, por exemplo, não está com condições boas em relação à prática de imunização. Então, por isso, nós não podemos considerar que determinado grupo faz parte do movimento contra a vacina. Nós temos que olhar tudo o que está por trás, todas as suas causas diante disso. Meu nome é Amanda e minha parte é a conclusão. Então, conforme já foi falado, o movimento anti-vacinação está presente no mundo desde a invenção da primeira vacina. E com a tecnologia, esse movimento cresceu ainda mais, principalmente por causa das fake news, que aumentaram a desconfiança dos pais quanto à vacinação dos seus filhos. E há inúmeros outros fatores que levam às dúvidas, como a cobertura vacinal deficiente em alguns locais, que foi um fato desconsiderado na maioria dos artigos que a gente analisou. E é evidente que há regiões carentes no mundo que não têm um sistema de saúde adequado, e isso afeta na distribuição das vacinas, aumenta a quantidade de infectados e há uma reemergência de doenças que antes já tinham sido erradicadas. E quando os pais, preocupados com seus filhos, enxergam essa realidade sem considerar o real motivo do porquê isso acontece, eles se tornam contrários à imunização e consideram ela como ineficaz. E as consequências causadas por esse pensamento são enormes, já que a vacina não funciona só no ambiente individual, mas ela funciona também no coletivo. Então, uma pessoa não imunizada, que é infectada, ela tem grande risco de espalhar as doenças para indivíduos que não foram imunizados de forma eficaz por questões genéticas. Então, concluímos que para estudos futuros é necessário aumentar o quadro de perguntas e as opções de respostas, de forma que identifique outros possíveis motivos pelos quais as pessoas são a favor ou não da imunização e o porquê. E seria também interessante analisar em quais esferas há uma maior difusão de ideias contra a vacinação e dividir elas por escolas, grupos sociais, bairros, com o intuito de provocar uma ação de conscientização mais focada nesses ambientes.